Educação à distância, mudando realidades. Olá, acadêmicos! Sejam todos bem-vindos à disciplina Dificuldades de Aprendizagem. Eu sou a professora Rosângela Santos e eu estou aqui nos estúdios, das nossas web-aulas, da gravação das nossas web-aulas, aqui no Instituto Federal de Rondônia, no campus Porto Velho, Zona Norte. E nós iremos, então, hoje trabalhar no conteúdo de descalculia. Mas antes disso, eu quero fazer a minha audiodescrição. Eu estou aqui no estúdio, como eu já disse, ao meu lado direito, ao fundo, nós temos uma parede branca com uns desenhos de pontos interligados em cinza. No meu lado esquerdo, ao fundo, nós temos uma parede branca com os escritos EAD mudando realidades. Eu sou a professora Rosângela, como eu disse. Como eu sou? Eu sou uma mulher parda, tenho 41 anos, tenho 1,63 m, tenho cabelos curtos na altura da nuca, tenho os olhos escuros, uso óculos de armação escura. Estou trajando hoje uma blusa preta com a manga branca e uma calça preta de sandálias preta. Hoje eu estou toda de preto. E também o meu sinal. Qual que é o meu sinal na comunidade surda? Meu sinal é esse, o R em libras, apontando para o óculos e para um sinal preto que eu tenho no rosto. Vamos lá, então, para a nossa disciplina, para o nosso conteúdo da nossa disciplina, que é descalculia, Mais um transtorno específico de aprendizagem que a gente vai aprender. Transtorno específico de aprendizagem. A descalculia é um termo alternativo usado em referência a um padrão de dificuldades caracterizado por problemas no processamento de informações numéricas, aprendizagem de fatores aritméticos e realização de cálculos precisos ou fluentes. Então, esse é o termo que a gente traz aqui para vocês de descalculia. Da onde foi tirado esse termo? Foi tirado do DSM-5, que é uma das nossas referências básicas para esse conteúdo, para essa disciplina que a gente está trabalhando. Aqui eu trago os dados do PISA, de 2022, que foi a última prova do PISA aplicada. O que é o PISA? É uma prova aplicada em 81 países para avaliar o desempenho de alunos de 15 anos em matemática, leitura e ciências. Os índices são preocupantes. O Brasil continuou na parte inferior da tabela, com notas muito abaixo das médias registradas pelos países da OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. A nota, as notas vão de 0 a 600. O Brasil, então, ficou em 379, ficando em 71º lugar. Aqui, como eu disse, uma prova que é aplicada em 81 países e nós estamos numa média bem baixa, registrando, então, uma nota de 379. Imagina uma nota de 379 para uma prova que vale até 600, Isso nós vamos ver depois por que eu trouxe, a gente traz aqui esses dados, lá do G1. E quais são os sinais, desse transtorno específico de aprendizagem? Quais são os sintomas, que ele apresenta? Um dos principais sintomas é uma dificuldade em identificar números, fazer estimativas, lembrar de fatos matemáticos, fazer cálculos, entender o valor posicional dos algarismos, contar de trás para frente, aprender as horas, calcular o tempo, possui um fraco, senso numérico e possui também tem a dificuldade de possuir a habilidade aritmética fraca e em comparação à idade, que essa criança está. Ou seja, ela tem que ter um senso, tem que ter um grau de conhecimento da aritmética e ela não tem, comparando então a sua idade. E aí a etiologia, da onde que vem, de onde surgem, de onde surge
esse transtorno, né? Ele é um transtorno, como a gente já sabe, um transtorno do neurodesenvolvimento, né? O que ele afeta? Ele afeta algumas partes do cérebro, né? Ele é um distúrbio que interfere na compreensão da matemática e atinge cerca de 3 a 6% da população. Esse índice aqui refere-se a gente pode, né, lembrar lá do que a gente acabou de falar sobre o ranking, né? Então, de 3 a 6% da população mundial tem esse problema, né? Sofre desse transtorno, possui esse transtorno, né, específico de aprendizagem. E como ocorre, então, esse transtorno? A área terciária no hemisfério esquerdo do córtex cerebral, que engloba os lobos parental, né, essa parte, o lobo parental, temporal e occipital, que são responsáveis pelo processamento do raciocínio matemático e pela noção de tempo e espaço, possuem menos neurônios, ou os neurônios deixam de se juntarem, né? Deixam-se de fazer, então, as sinapses, para que possa acontecer, né, o conhecimento, para que possa se fazer a apropriação daquele conhecimento matemático. Isso, então, que ocorre no cérebro, que traz essa consequência, né? Essa dificuldade na habilidade de matemática. Nós também temos tipos de descalculia. Quais são? A Simaia Sampaio, ela traz vários, né? Ali ela descreve vários. Eu trouxe aqui alguns para que a gente possa ver. A lexical, né? O tipo de descalculia lexical, que tem a dificuldade na leitura de símbolos matemáticos. A gráfica, dificuldade na escrita dos símbolos matemáticos. A verbal, dificuldade para nomear as quantidades matemáticas, os números, os termos, os símbolos e as relações, e fazer essa relação dos números e quantidade, número e representação do símbolo. Operacional, a descalculia operacional, que vem a ser a dificuldade na execução de operações e cálculos numéricos. Essas aqui são algumas dos tipos, né, de descalculia. E aí, quais são os sinais? Né? Aí a gente traz aqui os sinais e as intervenções, né? O que a gente pode fazer diante de um aluno, diante de uma pessoa, né, de um indivíduo que apresentar essa dificuldade no contexto de sala de aula, né? Na educação infantil. Na educação infantil, quais são os sinais? É aquela criança que tem uma dificuldade, né, na organização espacial, não consegue compreender o que é perto, o que é longe. Uma dificuldade também na posição, ou seja, não consegue compreender o que está em cima, o que está embaixo, o que está dentro, o que está fora, frente, atrás. A questão também do tamanho, não consegue compreender o que é maior, o que é menor, o que é grande, pequeno, o que é alto, baixo, grosso, fino. A quantidade, não consegue compreender, né, a diferença de mais, de menos, de vazio, cheio. Não consegue também, tem dificuldade na questão da aquisição de aprender, né, a questão aprender as cores, as formas geométricas. Esses são alguns dos sinais que pode ser apresentado, que pode ser observado na educação infantil. É óbvio que isso pode ser observado também, né, em outros níveis de escolarização. Contudo, se tratando da educação infantil, que é um momento, né, que são trabalhados bem, sistematizados bem esses conceitos, a criança apresenta certa dificuldade, né, uma dificuldade considerável. E aí, como que a gente pode trabalhar, né? Trabalhar com materiais concretos. Números, palitos, carrinhos, bonecos, etc. Massinha de modelar, que você vai trabalhar o conceito de maior, de menor, né? Os números para colorir, aí eu trouxe aqui esse exemplo, né? O número, a criança fazer o traçado do número, a criança pintar o número, e aí fazer também a associação da quantidade. Né? Outra possibilidade é trabalhar com Lego. O Lego você está trabalhando peças maiores, peças menores, está trabalhando as cores, né? Está trabalhando a percepção visual ali daquela criança, como ela percebeu o desenho e reproduzir através do Lego. E a massinha, né? Também que vai trabalhar a questão da coordenação motora. Aí eu tenho aqui, quando se fala de números, né? Trabalhar números,
o número concreto, né? Você vai trabalhar o número, as peças com os números. Você pode trabalhar assim, com essas peças assim, e também você pode trabalhar com peças vazadas, que daí dá para a criança trabalhar com a massinha, colocando a massinha dentro dessa peça, né, fazendo então a construção, o formato desse número, trabalhando o conceito do número, trabalhando o nome do número, trabalhando a quantidade e diversas formas. Como que você também pode trabalhar, né? Aqui eu trouxe outra questão de quantidade e diversidade, né? Conjunto, por exemplo, eu tenho um conjunto aqui de quantos carrinhos, de quantos caminhões, eu tenho aqui quantos soldadinhos, né? E aí você pode usar vários outros tipos de objetos, né? E aí você vai trabalhando conjunto com eles, né? A especificidade de conjunto, por exemplo, né? O conjunto de caminhões, o conjunto de apitos e várias outras possibilidades. Outra alternativa, você pode estar trabalhando, que você vai estar trabalhando as cores com eles, os palitos, né? Cores variadas. Ah, pega para mim 2 palitos azuis, né? A criança vai pegar 2 palitos azuis. Ah, pega para mim um palito amarelo, um branco e um vermelho. Trabalhando cores, está trabalhando quantidade, né? Uma opção. E várias outras opções que você pode estar trabalhando, né? Na questão da educação infantil. Além dessas que eu já trouxe aqui no slide. No ensino fundamental, ali naquele momento em que você já está mais avançado, a criança já está lá, já passou da educação infantil. E aí você percebe que aquela criança apresenta dificuldade, né, com relação à matemática. Por exemplo, a dificuldade na quantidade, né, de relacionar a quantidade ao número. Uma opção é, por exemplo, você pode estar trabalhando essa estratégia, né? Você tem aqui o número 6 e você tem as figurinhas na casinha, olha só. Você tem aqui a casinha e você tem as plaquetinhas. Aí você vai estar trabalhando. Tá, você vai ter que procurar encaixar aqui quantidade de 6. Esse é o número 6. Como que faz o número 6? 6. E aí a criança vai estar procurando e encaixando aqui o triângulo, o dado, os animaizinhos. Também é uma opção para estar trabalhando quantidade, relação de número e quantidade. Outro material que é muito utilizado, que pode ser utilizado, é o material dourado. Pode estar trabalhando, você vai conseguir trabalhar dezenas, né, unidade, e é um material concreto que pode ser trabalhado com as crianças. E como que você pode estar trabalhando com as crianças esses materiais? Você pode dividir a sala em grupo, você pode estar dividindo em dupla e trabalhando, fazendo as propostas, né, trazendo as questões e distribuindo os materiais para esses alunos. Pode-se haver também uma competição, crianças gostam muito de competição, né? Grupinhos, vamos ver quem vai acertar mais, né? E tudo isso. E essa criança, né? A gente está falando aqui de trabalhar numa sala como um todo. E a criança que tem o diagnóstico já ou que é sugestivo de descalculia, vai estar ali e vai estar aprendendo, né? Com essas intervenções mais direcionadas a ela. Outra, aqui nós temos as dificuldades, então, no ensino fundamental. Dificuldade em identificar sinais matemáticos. Aí você vai trabalhar também com o material concreto, né? Demonstrando para eles as diferenças, né? Quais são esses sinais, esses símbolos, né, matemáticos. Dificuldade de montar operações matemáticas, dificuldade de seguir sequência, né? A criança não consegue. Essa questão da sequência é como se ela tivesse decorado, né? Do 1 ao 10, por exemplo. 1, 2, aí decorou de 1 a 10. E se você tirar, por exemplo, você vai trabalhar com o móvel, né? Com o número móvel. Aí você coloca lá de 1 a 10. Aí se você tira, por exemplo, o número 2 ou o número 3, a criança não consegue.
Por quê? Porque ela não sabe, né? Então, é uma forma também de estar trabalhando isso com elas, para que elas possam se apropriar desse conhecimento de sequência. Relacionando quantidade ao número, né? Aquilo que eu já falei. A escrita do número incorreto, né? Elas trocam, né? A questão do 9, do 6, o 24 por 42. Então, essa troca. Aqui, né, no slide eu trago para vocês uns exemplos. Você pode estar usando o baralho para trabalhar com os números, né? Aqui das cartas, dos números. Pode dividir as cartas em grupo e perguntar para as crianças quais são os números que elas têm. Você pode estar trabalhando também a questão de operações, né? Você pode estar somando você pegou o 2 e pegou o 3. Quanto que vai dar essas duas cartas? A questão aqui também, olha só, quantidade e número, né? Você pode estar trabalhando com ábaco também. Essa aqui é outra atividade que é similar àquela que eu mostrei da quantidade, né, do papelzinho ali da casinha. E aqui as situações problema, né? Você pode trazer, sim, né, esse papel, né, em folha, ou você pode também fazer no quadro, e aí dar os materiais concretos para as crianças somarem, né? Porque elas vão estar pegando, você pode usar o material dourado, né, para trabalhar neste momento com elas. E aí, outras questões, né? Como que você vai fazer, então, a avaliação? Como que pode ser feita a avaliação de uma criança que apresenta sinais ou que tem o diagnóstico de dislexia, né? Você vai fazer, como a gente já sabe, as consignas mais objetivas possíveis, um tempo maior de realização para as atividades, quantidade menor de questões, oportunizar a utilização de materiais concretos. Muitas vezes, na hora da prova, né, as pessoas fazem a prova e o aluno tem que ficar só com o caderno ali e escrever, pronto. Não, você pode proporcionar o material concreto para que ele possa fazer, né? Vai ficar mais fácil, vai possibilitar uma maior facilidade para que ele possa concluir a atividade, né? Procurar usar situações reais dos problemas propostos, né? Trazer, então, aqueles problemas, coisas reais que ele vivencia, né? Por exemplo, ir ao mercado, quando vai ao mercado com a mãe, e coisas do dia a dia, né? Coisas que são reais e não tão abstratas. Aqui nós trazemos, então, para vocês algumas indicações de leitura, que também foram as leituras que a gente utilizou para fazer, para preparar essa aula, como é o DSM-5, né, que é o Manual Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais, que é a base, né, do nosso referencial teórico para essa disciplina e para a questão dos transtornos. Dificuldades de aprendizagem da Simaia Sampaio. Esse livro aqui que é muito bom também dos transtornos de aprendizagem, que ele traz um contexto bem amplo, né, da questão biológica, da questão familiar, da questão social, né, de tudo que envolve e que está em volta, né, desse transtorno, né, como fazer, como o professor pode tomar as suas atitudes diante de um transtorno, diante de um aluno que apresenta esse transtorno, né? Então, assim, dicas para professores, dicas para os pais, né? E também num contexto bem teórico também quanto à etiologia desse transtorno. E esse aqui é um livrinho mais de didática mesmo, sabe? De prática, no caso, né? Tem várias dicas, vários exemplos, né, de como você se trabalhar a matemática com as crianças de uma forma lúdica. Essas, então, são as referências, né, que a gente já falou lá dos livros. E essa é a nossa aula, gente. Espero que vocês tenham aprendido, né? Trouxe algumas dicas aqui para vocês de intervenção. Tem várias possibilidades, né? Aquele livro que eu comentei ali, o último livro, tem várias possibilidades que você pode utilizar. E aí a gente se pergunta, você pode perguntar, professora, tá bem, mas e aí, como que eu faço se eu tenho um aluno que apresenta isso e não tem nenhum diagnóstico, né?
você vai fazer o quê? Você tendo um aluno desse, que apresenta esses sinais, você vai ir à coordenação pedagógica, né, procurar a coordenação pedagógica, passar essas informações para a coordenação pedagógica e aí passar aos pais, porque nós, como professores, não temos a qualificação para diagnosticar uma criança, né, para fazer um diagnóstico. Nós não podemos falar assim, ele tem dislexia, essa criança, esse meu aluno tem dislexia. Não podemos fazer isso, né? Por quê? Porque nós não temos essa qualificação, nós podemos levantar uma hipótese, né? Algo sugestivo, olha, eu vejo que o meu aluno pode ter sugestivo de tal transtorno, né? E aí encaminhar essa criança à equipe pedagógica da escola para que possa ir atrás a família, né, ir atrás de um diagnóstico, porque quanto mais cedo essa criança for diagnosticada, né, quanto mais cedo essa criança for assessorada nessas dificuldades, melhor será. E aí a gente futuramente pode mudar, né, aquele ranking ali do PISA, de crianças que até 15 anos que possam ter um grau de conhecimento maior na questão da matemática, na questão de leitura e na questão de ciências, né? E em todas as outras matérias. Ok, gente? Essa foi a nossa aula de dificuldade de aprendizagem com o conteúdo de descalculia. Espero que vocês tenham gostado e nos vemos na próxima aula. Educação à distância, mudando realidades.